Como comprar Bitcoin? Se essa era a sua dúvida, parabéns, você está no vídeo certo. Meu nome é Rodrigo e vai ser um prazer mostrar para você como comprar Bitcoin. Hoje vamos utilizar o exemplo da corretora Coinbase. Vem comigo. Antes de mostrar para você como comprar Bitcoin, eu preciso fazer um catálogo geral do que é Bitcoin. Se você ainda não sabe, eu vou te explicar um pouquinho aqui nesse vídeo. Em meados de 2008, ocorreu a famosa crise do subprime. Se você não lembra o que aconteceu nessa época, foi uma crise decorrente dos bancos americanos estarem fazendo empréstimos imobiliários de alto risco. Esses empréstimos não foram honrados e, como consequência do não pagamento desses empréstimos, ocorreu a famosa crise do subprime. Uma crise que trouxe efeitos em todo o mundo, não só no mercado americano. Inclusive, o próprio governo dos Estados Unidos teve que interferir, socorrendo algumas empresas para que não viessem a falir. Bancos grandes faliram naquela época. Por isso, você pode ver que foi uma crise muito grave e que trouxe reflexos e cicatrizes da economia mundial, não só naquela época, e até hoje persiste. E baseado nesse contexto de crise, naquela época, uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto resolveu criar uma moeda digital chamada Bitcoin. Eu chamo de pessoa porque não se sabe se é um homem, se é uma mulher, qual a sua nacionalidade, idade, qual a sua formação. Mas o que se sabe a respeito de Satoshi Nakamoto é que, vendo a crise de 2007 e 2008, a crise do subprime, ele identificou que o sistema monetário e os ativos existentes não correspondiam a uma realidade que os investidores precisavam, de ter independência nos seus investimentos. Porque essa crise de 2008 ela escancarou uma má gestão e uma irresponsabilidade não só dos bancos que faziam empréstimo, mas até do governo que deveria ter fiscalizado esses empréstimos e não fiscalizou. Por isso, Satoshi Nakamoto pensou e desenvolveu algo que poderia ser disruptivo, algo que fosse não vinculado ao governo e num sistema que o governo não pudesse interferir. Assim nasceu o Bitcoin, a moeda digital que hoje é a moeda mais conhecida em todo o mundo. Trata-se de uma moeda digital num sistema descentralizado, ou seja, não tem um governo, não tem uma instituição financeira, não tem um órgão único que controle o Bitcoin. As regras de remuneração, as regras de venda e de compra, tudo que envolve o Bitcoin é estabelecido pelos próprios usuários. E nenhum governo tem controle sobre o Bitcoin ou sobre o sistema onde o Bitcoin é negociado. Isso traz para o investidor em Bitcoin uma segurança de ter uma moeda digital que não é controlada por um governo, por um órgão, num sistema que também não é controlado e não é manipulado por um governo ou por uma instituição financeira, por exemplo. Essas características transformaram esse ativo, o Bitcoin, em uma reserva de valor. Trata-se de um ativo escasso, onde só vai poder ser minerado 21 milhões. E eu quero dar um exemplo para você. Moeda fiduciária. O que é a moeda fiduciária? A moeda fiduciária nada mais é do que real, o dólar. Essa moeda que você conhece desde a sua infância. Essa moeda ela tem um problema muito grave. Primeiro, ela é afetada de forma grave pela inflação. Todos os anos, o seu dinheiro ele perde o poder de compra. A inflação corrói o poder de compra do seu dinheiro. Isso acontece desde sempre. Não só com o real brasileiro, como também com moedas fortes, como o dólar, como o peso argentino, como o ien. Todas as moedas que você pensar em moeda fiduciária, elas são afetadas pelo poder da inflação. O segundo problema grave das moedas fiduciárias é que, antigamente, as moedas fiduciárias eram vinculadas, eram lastreadas a algo de valor, como, por exemplo, o ouro. Ou seja, um país só poderia imprimir de moeda aquilo que ele tinha de reserva de ouro. A partir da década de 70, esse lastro deixou de existir. A maioria dos países deixaram de obedecer essa regra primordial da economia que fazia com que não ocorresse, por exemplo, a hiperinflação. A partir da década de 70, os países podem imprimir quanta moeda eles quiserem. O problema de você imprimir dinheiro de forma desordenada é que nem sempre você produz riqueza na mesma velocidade do dinheiro que você está imprimindo. E o resultado disso é perda do valor de compra do dinheiro que você tem, uma desvalorização da moeda no país e às vezes pode chegar a absurdos, como por exemplo nós vemos na Venezuela, onde todo mundo é milionário, só que esses milhões não servem para comprar sequer um frango para você poder se alimentar. Quando eu venho, por exemplo, no Bitcoin, eu não tenho essas desvantagens. Primeiro, é uma moeda escassa, como eu disse. O máximo que vai poder ser minerado são 21 milhões de Bitcoin. Então,
Diferentemente do que acontece com a moeda fiduciária, que o governo pode imprimir o quanto ele quiser, no Bitcoin isso não é possível. E segundo, o Bitcoin, todos os anos, desde a sua criação, tem se valorizado. Por ser uma moeda escassa e havendo uma demanda crescente, ou seja, cada vez mais pessoas querendo adquirir Bitcoin, o seu preço cada vez mais tem se valorizado. Aliado ao fato, como eu disse, de ser uma moeda que não está na mão de um governo ou de uma instituição, num sistema que não está na mão do governo ou de uma instituição bancária, por exemplo, ou de um órgão central, isso traz mais segurança e independência para os seus investidores. E por que traz segurança? Se você é brasileiro, você já ouviu falar do confisco do Collor. Na década de 80, ali, década de 90, o que aconteceu? O governo Collor foi lá e confiscou a poupança dos brasileiros. Se esse investimento fosse um Bitcoin, uma moeda, uma criptomoeda digital, isso jamais seria possível. Porque, como dito, o Bitcoin não é do governo. E o sistema não pode ser acessado para que o governo dite as regras do que ele quer ou não fazer com o seu dinheiro. Isso tanto é verdade que países como Estados Unidos e China, que são grandes potências mundiais hoje, enxergaram essa reserva de valor do Bitcoin, assim como o ouro foi durante muito tempo e continua sendo, tanto que dizem que o Bitcoin hoje é o ouro digital, e fazem hoje a sua reserva de valor em Bitcoin. Esses países conseguiram ver que aquilo que até então era pura especulação, uma moeda digital, hoje passou a ser uma reserva de valor que traz independência, como dito, e segurança. Se isso não fosse verdade, jamais, por exemplo, o governo americano ou o governo chinês investiria bilhões do seu capital, do seu dinheiro, na moeda Bitcoin. Então, se esses países estão utilizando o Bitcoin como reserva de valor, por que não você, que é investidor, também fazer isso? E isso é possível e eu vou te mostrar como hoje. E um detalhe interessante do Bitcoin é que ele é tão especial que atualmente ele é considerado o 7º ativo mais valorizado do planeta. E aí você pode estar se perguntando, beleza, Rodrigo, já explicou mais ou menos o que é o Bitcoin, que ele traz segurança, que não tem o poder da inflação, o governo não pode imprimir o quanto ele quiser, traz a independência do governo, mas por onde eu compro? É muito simples. Você compra Bitcoin através de corretoras de valores, como por exemplo a Binance, a Coinbase, o próprio Nubank você pode comprar Bitcoin. E a segunda pergunta que fica, quanto custa um Bitcoin? Bom, quando ele foi criado lá em 2008, por Satoshi Nakamoto, o Bitcoin custava menos de R$1. Atualmente, para você ter um Bitcoin, você teria que desembolsar pelo menos de 600 a 650 mil reais. Mas calma, isso não quer dizer que você vai parar o vídeo porque você não tem 600 ou 650 mil reais para investir. É possível você comprar frações de Bitcoin, como por exemplo os famosos Satoshis. O Satoshi nada mais é do que uma fração, uma pequena porção de um Bitcoin. Um Bitcoin corresponde a 100 milhões de Satoshis. Então você pode, com pouco dinheiro, a partir de hoje, começar a investir nessa moeda digital que os países desenvolvidos já estão vendo como reserva de valor e você tem que ter também na sua carteira de investimentos. Bom, o Bitcoin é a moeda mais conhecida. Foi criada em 2008, é a mais negociada e a mais aceita no mundo todo. Mas eu tenho outras criptomoedas também, como por exemplo as altcoins, que são Ethereum, Solana e várias outras. Eu tenho ainda as meme coins, que são moedas criadas com base em memes na internet, mas eu não aconselho que você invista porque tratam-se de pura especulação. E tenho também as stablecoins. O que são stablecoins? São espécies de criptomoedas que vão replicar uma moeda fiduciária, como por exemplo o dólar ou o real. O dólar, por exemplo, eu tenho o SBC, e no real eu tenho o BRL. Você pode utilizar qualquer uma desses criptoativos para investir, mas no primeiro momento, o que eu aconselho que você faça é que você invista em Bitcoin. E para isso eu vou te mostrar hoje como fazer investimento em Bitcoin utilizando a corretora Coinbase. Então é o seguinte, eu vou deixar aqui, vai estar em algum canto aqui da tela, o QR Code para você acessar, para você fazer a conta na Coinbase. Ou se não, vai estar no link na descrição aqui embaixo também, tá? Precisa ser pela Coinbase? Não precisa, mas como eu disse, é a corretora que eu utilizo e é a que eu mais confio. Inclusive, ela é uma corretora americana que possui CNPJ brasileiro, ou seja, é uma empresa que também está sediada no nosso país. Se é uma empresa que está sediada no nosso país, ela traz alguns benefícios, como por exemplo, a isenção no pagamento de imposto de renda nas negociações com criptoativos até 35 mil reais. Isso é algo bem interessante que você tem que aproveitar, tá? Então eu vou pegar esse celular aqui para mostrar para vocês. Você vai abrir lá, depois que você acessar o link aqui, ou o QR Code, fizer o seu cadastro, fazer o seu cadastro tudo certinho lá, você vai abrir
o seu aplicativo da Coinbase. Abrindo aqui o aplicativo da Coinbase, você já vai ter a tela inicial, onde você vai começar a trabalhar os seus investimentos. Essa aqui vai ser a tela inicial do seu aplicativo, tá? Se você ainda não fez, faça aí a sua inscrição, acesse o link ou QR Code. Depois de tudo isso, você vai entrar nessa tela aqui, tá? Para você que vai estar começando ainda, provavelmente você não vai ter feito nenhum depósito. Então você vai vir aqui no canto esquerdo, 3 pontinhos, vai clicar neles. Aqui eu estou usando uma conta demonstrativa, tá? Você vai clicar em cima do seu nome. Clicando em cima do seu nome, vai aparecer aqui configurar pagamento. Você vai clicar em configurar pagamento e clicar em transferência via Pix. Clicando em transferência via Pix, basta você copiar esse QR Code, copia ele, vai até o aplicativo do seu banco. Não sei se você utiliza Banco Inter, Nubank, Banco do Brasil, não importa. Você pega aqui esse QR Code, copia aqui ele, cola lá no aplicativo do seu banco e faz a transferência dos valores para você investir. Detalhe importante, tá bom? Você só vai fazer a transferência do seu CPF para o seu mesmo CPF, ou seja, de você para você mesmo. Você não pode utilizar CPFs diferentes para fazer o depósito aqui na Coinbase. Se você fizer isso, o valor vai ser estornado. Então, faça investimentos do seu banco tradicional para a sua própria conta da Coinbase, ou seja, CPFs idênticos, o mesmo CPF. Um detalhe interessante da Coinbase é o seguinte, tá? Uma vez que você colocou o seu dinheiro aqui, não precisa que você pague taxas para tirar o dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Eu vou clicar em transferir, vou clicar aqui, ó, em sacar dinheiro, vou colocar aqui, por exemplo, saque de R$10, vou clicar em continuar, vou clicar em sacar dinheiro agora, já vai mostrar aqui, ó, para o banco que está indo, o valor que está indo, taxa de saque, ó, grátis, entrada na conta instantânea e sacar o dinheiro. A partir desse momento, você vai lá para o seu aplicativo do seu banco tradicional e você vai ver que o seu dinheiro já vai estar na sua conta sem nenhuma taxa para você sacar. Pode aparecer para você algumas etapas de verificação. Então, você vai colocar aí o código que vai vir para você em SMS. Feito isso, a sua solicitação de saque foi enviada e, como dito, vai ser instantâneo e sem nenhuma taxa. Voltando aqui para a nossa conta, vamos passar para as próximas fases. Uma vez que você já tem na sua conta ali o saldo que você fez no Pix lá inicialmente, você vai começar a ver como fazer a compra. Para eu fazer a compra, existem duas formas, tá? Você viu ali o meu saldo, tá bom? Você vai clicar na casinha aqui do lado esquerdo embaixo para você fazer a compra. Então, como que você vai fazer na primeira forma de comprar, que é a forma mais simples? Você vai vir aqui em compra e venda, comprar criptomoedas com dinheiro. Você vai escolher a criptomoeda que você quiser, tem várias lá, tá? Mas hoje eu vou te ensinar como comprar o Bitcoin. Vai clicar aqui em cima de Bitcoin. Vou colocar aqui o quanto eu quero comprar, por exemplo, R$10. Conferir a ordem. Ao conferir a ordem, eu posso descer aqui, ó, no izinho que tem aqui ao lado do valor e conferir quais são as taxas ou o que está sendo cobrado. Nesse caso aqui de R$10, ó, o spread de 2% eu estaria pagando, mais a taxa de 2,99. Ou seja, é um valor bem salgado. Então eu não vou conferir dessa forma, eu não vou comprar dessa forma. Eu vou fechar, vou voltar. Digamos agora que eu mudasse o valor. Eu colocasse aqui o valor de R$30. Vamos mudar aqui o valor. Colocasse o valor de R$30. Conferir a ordem. Vou clicar no izinho aqui novamente para eu ver o valor, tá? O spread ainda está de 2%. E nesse caso aqui de 30, eu estou pagando R$5 somente de comissão da Coinbase. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês. Não compre nenhum valor em Bitcoin abaixo de R$50. Presta atenção aqui se eu colocar aqui, por exemplo, R$52 se fosse comprar de Bitcoin. Vou conferir a ordem. Vou vir no izinho aqui para eu ver quais são as taxas que estão sendo cobradas. Olha como já mudou, ó. Continua o spread de 2%, porém a comissão da Coinbase caiu para
26 centavos, que corresponde aí a aproximadamente 0,5% de taxa apenas. Então, se você for comprar pela Coinbase, invista pelo menos R$ 51 ou mais. Dessa forma, você vai estar pagando uma comissão menor para a Coinbase, tá certo? Vou fechar aqui, não vou fazer essa compra, e vou mostrar para você uma segunda forma de eu fazer investimento comprando Bitcoin. Vamos voltar aqui, vamos voltar mais um pouquinho, vamos voltar aqui na casinha inicial. Uma segunda forma de eu comprar Bitcoin é utilizando a famosa stablecoins. Vou mostrar aqui para vocês, ó, como que você vai fazer aqui essa compra. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou ativar o modo Advance, que é esse modo aqui, ó. Uma vez que eu clico o modo Advance, o meu aplicativo vai reiniciar nesse modo e eu vou te mostrar uma outra forma de negociar Bitcoin. Vai abrir essa tela para você aqui, que é uma tela parecida com o Home Broker, onde os traders fazem compra e venda de ações. No caso aqui, eu queria comprar Bitcoin. No exemplo aqui, nesse segundo exemplo que está aparecendo aqui para você, ó, Bitcoin e USDC. Se eu clicar aqui, vai aparecer a tela, como eu disse, parecida com o Home Broker, só que nesse caso, para eu comprar o Bitcoin, eu tenho que utilizar uma segunda criptomoeda. Por exemplo aqui, a primeira criptomoeda que aparece, que vocês estão vendo aqui em laranja, é o Bitcoin, e a segunda que aparece azulzinho é o USDC, que, como eu disse para vocês, é uma stablecoin, é o dólar digital. Quando eu compro desta forma, as taxas são diferentes, e você vai ver como. Só que o que eu tenho que fazer primeiro? Eu preciso ter o USDC, ou seja, essa stablecoin, para eu poder comprar o Bitcoin. Então eu vou voltar, vou clicar novamente nos 3 pontos, vou inutilizar o módulo Advance para que eu volte para o módulo simples, para o módulo básico. No módulo básico eu vou clicar em comprar criptomoedas com dinheiro e vou selecionar aqui, ó, vou pesquisar USDC. Pronto, achei o USDC. Clico aqui em USDC e vou comprar, por exemplo, R$60 em USDC. Vamos conferir a nossa ordem. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com o Bitcoin, presta atenção aqui no USDC. O spread, que na compra direta de Bitcoin eu pagaria 2%, eu pago só pagar 0,70%, então é um spread menor, e não existe taxa de comissão da Coinbase. Então é mais inteligente você comprar Bitcoin utilizando uma stablecoin, ou seja, comprando um USDC da forma que eu estou mostrando para você aqui, e dessa forma você não vai pagar a comissão da Coinbase, e o spread a ser pago é menor do que quando você compra diretamente o Bitcoin utilizando o real. Vou fechar aqui e vou realizar a compra. A ordem foi enviada. Pronto. A partir desse momento, eu tenho um USDC para fazer a compra do Bitcoin. Então, uma vez que você comprou, basta você clicar aqui embaixo, olha, eu tenho aqui a casinha, né? Eu tenho aqui do lado da casinha os meus ativos e aqui as notas de corretagem. E aparece tudo a compra que eu fiz aqui. Como, por exemplo, o Bitcoin que eu comprei diretamente e o USDC. Vamos agora fazer a compra do Bitcoin utilizando o USDC. Então, eu clico aqui na casinha, vou clicar nos 3 pontinhos lá no canto esquerdo, lá em cima, vou mudar para o modo Advance, vai reiniciar o aplicativo, ele vai para aquela forma, como eu disse, parecida com o Home Broker. Vou clicar aqui, ó, presta atenção, tá? A moeda que está do lado esquerdo é a moeda que eu estou comprando. A moeda que está do lado direito é a moeda que vai ser utilizada para comprar. Clico aqui em BTC USD. Clicado em BTC USD, eu vou clicar em comprar. Então, abrindo essa tela, você vai ver aqui algumas informações importantes, tá? Aqui do seu lado direito você vê a variação, tá? O valor da USD e o valor do Bitcoin. Eu tenho aqui também, ó, o preço, a máxima em 24 horas, a mínima em 24 horas, mas eu vou clicar aqui em comprar. Clicando aqui em tipo de ordem, eu tenho o limite, que seria mais ou menos o que os trades usam para dizer o valor, o máximo, ou a quantidade máxima que eles estariam comprando, tá? Você vai clicar aqui em mercado. Abaixo aqui, que seria o valor, você poderia limitar o quanto de USDC você poderia gastar ou quanto de Bitcoin você poderia comprar. Mas no caso aqui, eu vou puxar essa setinha até o final para que eu compre 100% dos meus USDs em Bitcoin. Vou clicar aqui, prévia da ordem de compra. Vai aparecer para mim aqui, ó, mercado, Bitcoin USD, o preço médio que está sendo pago, o valor, o tipo de ordem que é ordem a mercado, a forma de pagamento que é o USDC, o subtotal, todas as informações que você precisa saber a respeito da ordem que você fez. E clico por fim em
fazer o pedido de compra. Pronto, a sua ordem foi enviada e você recebe no seu e-mail um comprovante da compra que você fez, tá bom? Então, clicando aqui do lado direito em ordens, vai aparecer para você que é a compra que você fez. Ó, compra mercado, tá? Bitcoin utilizando o SDC, foi comprado Bitcoin por meio do SDC, a data e o valor. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos do lado esquerdo em cima, vou desativar o modo Advance, o aplicativo é reiniciado no modo geral, tá no modo comum, e eu já consigo ver aqui, ó, nessa tela inicial, se eu clicar aqui em criptomoedas, vai aparecer para mim o quanto de Bitcoin eu tenho, tá bom? Como eu disse, você consegue ver as ordens que foram feitas aqui, ó, como foi feita a compra, o SDC que foi comprado, o Bitcoin que foi comprado por meio do SDC. Essa é a forma com que você vai fazer a compra dos seus Bitcoins. Para encerrar o vídeo, eu preciso falar para vocês, pessoal, o seguinte: existem várias formas de você ganhar dinheiro com criptomoedas e principalmente com Bitcoin. Uma delas é através de você fazer a famosa especulação, comprando no preço menor, tentando vender no preço maior. Eu não aconselho que você faça isso. Como eu disse para você, faça como os grandes governos têm feito. Utilize o Bitcoin como uma reserva de valor. Mas o quanto, Rodrigo, que eu vou colocar do meu capital, do meu dinheiro em Bitcoin? Se você não viu, eu fiz um vídeo aqui a respeito da montagem da minha carteira de investimentos iniciante. Dá uma olhadinha nesse vídeo, mas o que eu preciso que você saiba é o seguinte: coloque no máximo 10% do seu capital em criptomoedas. De 5 a 10% no máximo. Por que eu falo isso? Porque a criptomoeda, embora seja uma reserva de valor, como eu disse, principalmente o Bitcoin, pelas características que eu trouxe, é extremamente volátil. Pode ser que você ainda não esteja preparado para essa volatilidade. Ou ainda que você esteja, limite a uma quantidade de 10% do seu capital. Dessa forma, você está diversificando e mantendo um equilíbrio na sua carteira de investimentos. Como dito, as criptomoedas são extremamente voláteis e o Bitcoin não é diferente. Por fim, não deixe de aproveitar essa oportunidade, tá? Se você abrir a sua conta na Coinbase utilizando o QR Code, que você pode escanear e que está aí na tela, ou utilizando o link que vai estar na descrição, você vai ganhar na sua primeira negociação R$ 15 em Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais conhecida no mundo. Basta você fazer a negociação e você vai estar ganhando R$ 15 em Ethereum, com um excelente presente que a Coinbase está fornecendo para os novos investidores em criptomoedas. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até o final desse vídeo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.